Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Wilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, estamos começando aí mais um programa Transformando Vidas e é com muita alegria que nesta manhã estamos aí conectados com você para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Quero desejar a todos vocês aí um dia abençoadíssimo para que você possa sentir o poder de Deus sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja fluindo sobre você, as bênçãos sem medidas. Que você possa neste momento estar aí com o teu coração na presença do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que ainda estamos aí passando por alguns momentos difíceis, mas nós sabemos que aquele que está com o Senhor Jesus Cristo, que está firme na promessa do Pai, ele tem no teu coração uma alegria, a paz. Por quê? Porque nós não temos uma paz normal, uma paz natural. Nós temos a paz de Cristo Jesus. E o Senhor Jesus Cristo nos diz em tua palavra que ele não nos dá a paz como o mundo a dá, mas ele nos dá uma paz diferente, é uma paz que envolve todo o nosso ser, independente da circunstância. Nós temos dentro de nós uma certeza de que tudo irá correr bem e de que tudo acabará da melhor maneira possível. Então, que o Espírito Santo de Deus esteja aí com você nesta manhã, através da palavra aqui ministrada, que você possa receber essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Glória a Deus, muito bom dia, meu amado. Quero mandar um abraço a toda a sul de Minas, aí ao alcance da TV Poços. Você que está na zona rural também, a todas as cidades, que o Espírito Santo de Deus esteja fortalecendo, entrando aí no seu lar, tirando toda a tristeza, toda a ansiedade e movendo, né? Estamos passando aí por uma turbulência, mas cremos pela palavra de Deus que sairemos do outro lado mais do que vencedor em Cristo Jesus, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre a vida de Pedro depois que ele foi batizado no Espírito Santo de Deus. Então a vida de Pedro, depois que ele foi batizado no Espírito Santo de Deus, o que aconteceu? Aí você pode perguntar, apóstolo, mas o que tem a ver? É Pedro lá mais de 2000 anos atrás, e eu no sofrimento que eu estou hoje, eu não sei se eu vou perder o emprego, eu não sei se eu vou ficar doente. O que tem a ver isso comigo? Tem tudo, meu amado. Porque quando o Espírito Santo de Deus, nós damos oportunidade para ele agir, a maior força do seu universo é o próprio Deus agindo na nossa vida. E foi pelo poder do Espírito Santo de Deus que a igreja chegou até aqui, enfrentando todo tipo de situação, de perseguição, de tragédia, de guerra, de pandemias, de tudo, pelo poder do Espírito Santo, a igreja chega agora em 2020 mais forte do que nunca. É isso que nós precisamos. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós somos batizados no Espírito Santo de Deus. Quem era Pedro antes de ser batizado no Espírito Santo de Deus? Uma pessoa que andou com Jesus Cristo, viu Jesus operando todo tipo de milagre. Ele esteve junto com o maior professor que a terra já teve. 3 anos com Jesus equivale a pessoa ter estudado aí 20, 30, 40 anos na maior universidade da terra. O maior professor, Pedro, esteve junto. Tanto é que o próprio João falou assim, nós fôssemos contar tudo que Jesus fez, o mundo inteiro não, fosse através de livro, não caberia aquilo que Jesus fez. Então Pedro andou. Mas era um homem muito instável, vacilava muito nas suas decisões, nas suas opiniões. Ele tinha um temperamento assim meio fleumático, né? Quem gosta desse assunto de temperamento é meio fleumático. Um dia estava todo vapor, outro dia já estava meio recuado, meio estouradão. Agora é um Pedro diferente porque ele recebe o batismo com o Espírito Santo de Deus. Ele recebe. Tem Atos capítulo 2, a gente lê alguma coisa sobre isso. Vamos lá, Atos capítulo 2.
Atos capítulo 2, eu estou na Bíblia NVI. Então, nós falamos no programa anterior, né? Que agora, depois que ele recebe o batismo com o Espírito Santo, não é um Pedro que nega Jesus. Há 50 dias atrás, ele tinha negado Jesus Cristo. Agora, ele enfrenta uma multidão, chama a responsabilidade para si, porque a primeira evidência, né, da pessoa que foi batizada com o Espírito Santo verdadeiramente, que apóstolo, mas não é falar em línguas, eu sei que é falar em línguas, mas é evidência de que realmente ele recebeu aquilo. Ele não fica mais escondido. Ele chama a responsabilidade para si. Tanto é que a pessoa, ela se é um líder de célula, ela chama a responsabilidade da célula para si. Não fica só escondido ali, não, né? Esperando, não. Ele vai atrás, ele corre, se torna um verdadeiro ganhador de almas no reino de Deus. Porque agora recebe língua, né? Como de fogo. Ele chama a responsabilidade. Não é aquele Pedro que estava correndo, escondido, apático, mas agora é um Pedro que tem uma empatia. Claro que eu estou especificando mais ele aqui pelo fato de ele ter negado o Senhor Jesus, mas todos aqui receberam isso. Você vai ver, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que muitos teólogos dizem que ele não terminou ainda, porque continua meus atos e os teus atos, até a volta do Senhor Jesus Cristo, onde a igreja será arrebatada, será tirada aqui da terra, juntamente com o Espírito Santo. Mas enquanto estiver aqui, tem os meus atos, tem os seus atos. Jesus continua mesmo operando os milagres e maravilha, a igreja continua avançando, tanto é que nós vimos nesse período de crise, como a igreja tem se levantado, pessoas ajoelhadas, né, nas praças ali, clamando, pedindo ao Senhor misericórdia, para o Senhor ter realmente o amor, na graça, não derramar a sua ira, arrependendo dos seus pecados. Então a gente vê uma manifestação muito grande da igreja por tudo isso que nós estamos passando. E ela continua viva. Eu estou falando de uma organização, igreja em termos universal, e eu estou falando de um organismo vivo entre eu e você. Nós estamos aqui vivos. Por exemplo, eu, apóstola, nós temos um ministério, nós temos igreja em vários lugares, nós temos igreja na África. Hoje mesmo eu recebi de um dos nossos missionários na África, lá nós estamos 30 dias agora fechados dentro de casa. Lá na África eles vivem a aldeia. Não tem nem como a pessoa dormir. Os nossos missionários estiveram lá, ele tem que dormir, né? Geralmente eles são, né, Moçambique, eles são uma estatura assim, nem média, é pequena, então as casinhas deles bem pequenininha, e ficar fechado dentro de casa, não tem nem o que comer, nem água. Se aqui está sendo difícil, imagina lá. Até você que mora, por exemplo, numa favela, né? A gente conhece aqui em São Paulo, as pessoas, um barraco é bem melhor do que aonde eles vivem lá. Olha, imagina ficar fechado, e a gente está orando, clamando a Deus, né, apóstolo? Verdade. Orientando, mandando oferta, mandando, né, o dia inteiro nós estamos aqui falando, Deus tenha misericórdia deles, proteja o nosso povo ali, as crianças que nós temos. Nós temos a igreja na cidade de Chimoio, em Moçambique, e também na cidade de Beira. Beira, o ano passado, um período desse, né, eles estavam sendo ali, né, arrasados por aquele ciclone que teve, milhares de pessoas morreram, perderam as suas casas, ficaram doentes. E agora, né, tem esse problema. Então nós estamos cuidando. Várias pessoas em outros lugares, então nós estamos usando aí as redes sociais, né, apóstolo? Usando a web rádio, fazendo live, usando o WhatsApp, usando o Face, para nós estarmos fortalecendo o nosso povo. E eu creio que todo pastor, né, pastor verdadeiro, aquele que é pastor, está fazendo isso, alimentando o seu povo, cuidando do seu povo, orando pelo seu povo. Quantas pessoas nos ligam, né, mandam mensagem, assim, uma ansiedade muito grande, desesperada. A gente precisa tirar uma palavra lá do, né, profundo
da palavra de Deus, lá do Espírito Santo de Deus para colocar para aquela vida. Então, o dia todo cuidando, levando a palavra de Deus, porque os homens estão batendo cabeça, ninguém sabe o que vai acontecer, quando vai terminar, que dia que vai ter um remédio, que dia que vai ter uma vacina, que dia que vai ter o pico, será que já chegamos no pico dessa doença, será que ainda não, quando vai ser, como que vai ser? Então os homens estão batendo cabeça. Não estou desfazendo de ninguém não, amado. Nós não temos pretensão de desfazer ninguém, nós sabemos que a ciência está lutando, os profissionais de saúde ali na linha de frente, guerreando, mas estamos lutando, amém? Nós vamos continuar falando sobre isso, mas antes você vai ter aí um intervalinho, né? Você pode nos acompanhar nas redes sociais e logo em seguida retornaremos. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Glórias a Deus. Então você, meu amado, do avivamento, né? Porque cada pastor, ele tem lá, né? Ele faz a sua live, tem também, cada pastor cuida do seu rebanho. Não é você que não tem a sua igreja, você que está afastado do caminho do Senhor, é você que é do avivamento. Nós temos as nossas redes sociais, temos Instagram, temos a Face, temos a nossa live. Todos os dias nós estamos fazendo a nossa live às 20 horas, levando a palavra de Deus. Temos a nossa web rádio, você pode entrar também na página que nós temos a nossa web rádio, para que o povo possa ser alimentado. Porque diante de tudo que nós estamos passando, irmão, a crise de ansiedade tem sido assim muito grande. Eu sou um psicanalista e eu estava escrevendo até uma matéria para o nosso jornal sobre a ansiedade. Eu peguei uma tabela, um gráficozinho, os sintomas da ansiedade, psicologicamente falando, né, e também fisicamente. Então, se você pegar ali naquela tabela, é quase que idêntico os sintomas, por exemplo, da pessoa que está achando que está contaminada pelo coronavírus. Então, a pessoa, diante de tudo que está ouvindo, liga a televisão, é morte para lá, morte para cá, morte para lá, morte para cá. Não estou menosprezando o vírus, nós sabemos que é um vírus perigoso, mas quantas pessoas estão sendo curadas? Quantas milhares de pessoas estão sendo curadas? E quantas pessoas também estão sendo enterradas? Você vê quase que reportagem, principalmente nas redes sociais, quase que todo dia, de pessoa que está sendo enterrada, ele morreu de outro problema, está sendo enterrado como questão de coronavírus. Né? Então, claro que tem muita coisa errada por trás. Então a pessoa naquele meio, né, eu estou dizendo você, nós no meio, se nós não tivermos uma estrutura emocional, e quando eu digo isso é pela palavra de Deus, porque o psicólogo ele vai até um determinado estado da tua vida. Por exemplo, na área espiritual ele não pode entrar a não ser que seja um pastor. Ele não entende da área espiritual. Ele pode trazer um tratamento e dependendo da situação do psicólogo, ele vai, diante de uma ansiedade muito grande, ele vai receitar ali, por exemplo, um remédio, que na realidade é uma droga. E você pode ficar dependente daquilo. Então, a função nossa, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiríamos fazer. Porque além de nós cuidarmos da nossa vida, né, nós estamos aí, eu creio que a nossa geração, nós não vimos isso. Em nenhum momento, eu lembro, eu não vi isso. Nem aposto, nós não passamos por um momento desse. Eu nunca fiquei dentro de casa um período tão grande desse. E ver tanta coisa acontecendo, não é só nós, né? Quer dizer, o planeta Terra, as nações poderosas estão se dobrando diante disso. Então,
Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, a força do Espírito Santo de Deus, você fica ali também apavorado com aquilo. Então, além de nós cuidarmos, por exemplo, da nossa parte psicológica, do nosso emocional, nós vamos ter ali também um respaldo para estar dando uma palavra e aconselhando as pessoas. Por exemplo, vamos dizer uma situação de Pedro aqui. Pedro, antes de ser batizado no Espírito Santo, diante de um problema, ele corria do problema. Pedro negou Jesus diante de uma menina, de uma menininha, de uma moça. A moça falou, cara, você não é um deles? Aí, não, eu não. Negou 3 vezes. Agora é um Pedro que ele prega a palavra diante de uma multidão, chama a responsabilidade para si e com ousadia. Ele não corre, não é um Pedro que corre do problema, mas é um Pedro que enfrenta o problema. Então, o que eu quero dizer com isso? Você, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não corremos de problema, nós enfrentamos o problema. Porque a força que está em nós é a maior força que existe. Você fala, apóstolo, eu posso ter isso? Pode. Primeiro, receba Jesus como Salvador da sua vida. Quando nós vemos, por exemplo, Pedro pregando aqui, a partir do versículo, deixa eu achar aqui, versículo 34, capítulo 2, Pedro coloca Jesus Cristo acima de tudo. Ele está diante do judaísmo. O judaísmo ele tinha, né? Quem que era ali, ó, o respeito, eles tinham até uma adoração por Davi, por Moisés, por Abraão. Só que eram homens que até Jesus, né, pregando ali no meio do judaísmo, lá em João 8, ele falando com os judeus, ele diz, antes de Abraão existir, eu já era, quer dizer, foi ele que teve ali, que criou Abraão, porque ele é o próprio Deus, Jesus o próprio Deus. Antes de Abraão existir, eu sou. O que é Jesus hoje? Jesus, em muitos lugares, é simplesmente mais um personagem. Tem lugar que ele é o último da fila. Jesus é o Senhor. Sem ele nós não chegaremos a Deus. Não é coisa minha. Se você lê a tua palavra, é assim. Agora não é um Pedro que nega Jesus, mas é um Pedro que confessa Jesus diante de uma multidão. Porque o batismo no Espírito Santo na vida de Pedro fez uma diferença mais radical, como faz na nossa. Eu não consigo ver pessoas que não acreditam nisso. Lê. A Bíblia não pode ser a minha opinião. Ah, minha opinião é essa, minha opinião é aquela. Não, nós não temos uma opinião, não. Nós estamos aqui com a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Falando do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro agora não é aquele Pedro que nega Jesus diante de uma mocinha ali. Mas é um Pedro que confessa Jesus diante de uma multidão. E é um Pedro que ele traz aqui uma explanação da palavra de Deus. Pedro era uma pessoa meio analfabeta, tem alguns teólogos que partem para esse lado. Pedro é uma pessoa analfabeta. Como que é analfabeto? Se ele andou com Jesus Cristo 3 anos, o maior professor que a terra já teve. Tanto é que ele escreve 2 livros da Bíblia. Traz uma mensagem, você vê a mensagem de Pedro aqui no capítulo 2, se a gente for para lá, por exemplo, quando a gente estuda, né, a exegese, de você pregar a palavra de Deus, a homilética de pregar a palavra de Deus, ele prega um sermão corretíssimo. Faz um resumo da palavra de Deus, coloca Jesus no lugar que deve ser colocado. E Davi, né, mais um personagem da história, mas Jesus é o Senhor, ele coloca aquilo. Tanto é que os judeus que estavam ali, eles disseram, como que nós podemos fazer para a gente... Nós queremos esse Jesus. Nós queremos. Ele leva, né, aquelas pessoas a um compromisso. Não somente explana aquela palavra, mas leva a um compromisso. Porque a pregação nossa deve ser para esse lado.
Não é só para eu ser reconhecido como, olha, ele é um bom orador. Não, nós não queremos ser conhecidos como bom orador, nós queremos ser conhecidos como ganhadores de almas. Levar toda a pregação nossa, nós devemos levar as pessoas mais próximas de Deus. E aqueles que não têm, né, levar a aceitar Jesus como Salvador da sua vida, e aqueles que têm, levar cada vez mais próximo de Deus. Essa deve ser o foco da nossa pregação, como foi o foco da pregação de Pedro aqui. Tanto é que eles perguntaram, como nós podemos fazer para nós termos esse Jesus? Bom, meu amado, é isso. Então quero deixar essa palavra com você. Receba Jesus como Salvador da sua vida, e se você é uma pessoa que tem, leva através da sua pregação, as pessoas aproximar cada vez mais de Deus. Que Deus abençoe. Eu passo a palavra para o apóstolo, né? Que vai falar também dos desenhinhos, em nome de Jesus. Nos fortalecer na força e do seu poder, o poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer agora também para a garotada que está aí também nos assistindo, que está aí conectada na TV Poços, quero dizer para vocês que nós temos algo especial para vocês também no nosso canal. Porque o nosso canal, nós não subimos simplesmente os nossos programas transformando vidas, mas nós também agora estamos pensando de uma maneira muito especial nas crianças e estamos subindo também uma sequência bíblica dos nossos desenhos animados com a turminha Resgatando Crianças para Jesus. Então você, criança, você pode entrar lá também no nosso canal, Aviva as Nações, e ali você vai ver inúmeros desenhos bíblicos que tem ali. Inclusive você pode abrir uma playlist e está ali colocando na ordem todos os desenhos bíblicos que temos, que quando você ligar para assistir, você vai assistir em uma sequência bíblica. Então é um conhecimento da palavra de Deus para você, porque o Senhor Jesus Cristo, ele ama muito as crianças, ele se importou todo o tempo com as crianças também. E neste período, o Senhor Jesus Cristo também está preocupando muito com você, cuidando de você, trazendo sobre você o que você precisa. Quando Jesus estava ali no meio de uma multidão tão grande, onde as pessoas estavam ali ansiosas, preocupadas, trabalhando e querendo saber o que Jesus ia fazer, o que não ia, e se ele ia curar, se ele ia... que milagre que Jesus ia fazer. E logo crianças chegaram próximas ali, tentando se aproximar de Jesus, e os discípulos de Jesus tentaram excluir aquelas crianças, falaram, não, sai, chega pra lá. E Jesus, com todo aquele trabalho que ele tinha para fazer, com uma multidão esperando por ele, esperando por cura, por milagres, Jesus olhou aquela atitude daqueles discípulos com aquelas crianças e Jesus não concordou com isso. Na hora, Jesus, epa, vamos parar por aí. Deixai vir a mim os pequeninos. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo para você, vem até mim. Está passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma ansiedade, alguma preocupação? Vem até mim. E como que nós vamos até o Senhor Jesus? Através da oração. Você pode falar com o Senhor Jesus Cristo, liberar o teu coraçãozinho aí e a tua boca e conversar com Ele. Amém. Diga para Jesus o que você quer falar. Fale com Ele porque Ele está pertinho de você. Que Deus abençoe você e continuaremos aí conectados através das nossas plataformas nas redes sociais. Glórias a Deus. Vamos lá. Pai amado e glorioso, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, Pai. Onde quer que esteja chegando esse programa, Senhor, num leito de hospital, numa prisão, meu Pai, na penitenciária, onde quer que esteja chegando, numa casa de repouso, que o Teu Espírito Santo esteja agindo nessas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Amém. Até o próximo programa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris. Eu sou o Roberto. E eu, a Mariana. E eu sou o Caculé. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a desobediência. Quando não ouvimos a vontade de Deus. Mas antes, curta lá a nossa página no Facebook. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. E fique por dentro de tudo que acontece no nosso ministério. Verdade. E também, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e pintar o sininho
para receber todas as notificações. Isso mesmo! Também temos a nossa web rádio, 24 horas na presença de Deus. Crianças, no programa de hoje vamos falar sobre a desobediência quando não damos ouvido à voz do Senhor. Ali, quando Noé saiu da arca com sua família, vocês sabiam que só ficou 8 pessoas no mundo inteiro? Nossa, só isso? Somente 8 pessoas. E depois... 8 pessoas para ficar no mundo todo? Somente 8 pessoas. Depois que eles saíram ali da arca, o Senhor ele fez uma aliança com eles, que nunca mais iria destruir a terra com as águas de um dilúvio. Nunca mais? Nunca mais. Ufa! E também o Senhor deu uma ordem a eles. Sabe que ordem foi essa? Qual? Ele falou assim, que era para eles crescer, multiplicar e povoar a terra. Nossa, a terra toda para eles governar? A terra toda, porque só tinha 8 pessoas, então estava vazia. Então Deus fez a gente para governar, não é verdade? Isso mesmo. Então, depois que eles saíram da arca, o Senhor, depois da ordem que o Senhor deu, eles tiveram filhos, e seus filhos tiveram mais filhos, e mais filhos. Nossa, é muita gente, hein? Muita gente. Mas depois que eles estavam se multiplicando, em vez de obedecer à voz do Senhor, sabe o que eles fizeram? O quê? Eles começaram a criar uma grande torre. Queria chegar até o céu, não é verdade? Até o céu. E essa torre aí, sabe o que aconteceu depois? O quê? Deus entrou no meio deles e começou a fazer uma grande confusão. Ninguém entendia mais nada. Um pedia o martelo e o outro jogava o prego. Nossa, que confusão, hein? O outro... Mas por quê? Ele estava com problema no ouvido? Não, foi porque Deus foi lá e confundiu a língua de todos eles. Ninguém entendia mais o que ninguém falava. Até ali, todo mundo só falava apenas uma língua. E Deus fez tudo isso por causa da desobediência deles, por não terem ouvido a sua voz, porque eram para eles povoarem a terra. E eles não quiseram se juntar e construir uma grande torre. E aí virou uma confusão. Por isso o nome daquela torre era Torre de Babel. E é assim que acontece na nossa vida todas as vezes que nós não ouvimos a voz do Senhor. Arrumamos uma grande confusão. Roberto, Oi, eu tenho uma dúvida. qual? Diga. O meu amigo Pedrinho, ele é muito desobediente com a mãe dele. Eu devo falar pra ele que ele tem que ser obediente ao papai e à mamãe como nós devemos ser de Deus? Ah, com certeza! Nós devemos obedecer aos nossos pais e honrar eles, porque a palavra de Deus diz assim: honre o seu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Maravilha! Então eu vou estar falando pra ele sim, tá bom? Ah, fala sim. Então, crianças, como vocês viram na história que nós contamos, ali tinha a torre e tava uma bagunça. Mas tava aquela bagunça por conta da desobediência. Verdade. Na nossa vida é a mesma coisa, porque quando nós desobedecemos a voz de Deus, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, a nossa vida fica completamente uma bagunça. Sabiam? Então por isso que o mundo tá esse caos, hein? Verdade. Quando nós desobedecemos, Deus, ele vai se distanciando da gente. E ali começa uma bagunça na nossa vida. Ah, então eu quero obedecer a voz de Deus cada vez mais, hein, a partir de agora. Eu também. Então, crianças, que cada um de vocês, a partir de agora, obedeçam à voz do Senhor, pois Ele tem um propósito na vida de cada um e sabe o que é melhor para cada um de nós. Vocês viram que antigamente só havia uma língua, mas pela desobediência deles, Deus colocou uma grande confusão naquele lugar. Que vocês não desobedeçam à voz do Senhor, mas procurem cada vez fazer a sua vontade. E
nós vamos ficando por aqui, pessoal. Até o próximo programa.